Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Itaquaquecetuba, para podermos aprender da palavra do Senhor. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, quem fala não é o reverendo Ricardo Fukuzawa, pastor efetivo da igreja, mas o irmão Diácono Mateus, que devido às férias pastorais do reverendo Ricardo, assumiu essa incumbência de ministrar o estudo bíblico. E hoje nós daremos uma pausa na série que estamos estudando para podermos aprender um pouco mais como ler e interpretar a Bíblia de forma efetiva. Esse estudo ele será dividido em duas partes, como os irmãos podem acompanhar aí na folhinha. E hoje nós aprenderemos um pouco mais acerca da palavra de Deus e continuaremos na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Mas é importante nós ressaltarmos que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia tem particularidades, mas ela também apresenta situações que são necessárias para os leitores de qualquer espécie de livro. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia ela é um livro sagrado, um livro transcendente, ela também não deixa de ser um livro. E assim como todo livro, é necessário saber ler e interpretar. Isso é muito interessante e caro a nós, porque por muito tempo nós fomos chamados de povo do livro. No começo do presbiterianismo no Brasil, os pioneiros desse presbiterianismo a qual fazemos parte, eles eram chamados assim, porque as pessoas não estavam acostumadas a cristãos portarem uma Bíblia debaixo do braço e explicando a palavra de Deus de forma acessível. Nós nos lembramos de que o Brasil foi colonizado pela Igreja Católica e que a Igreja Católica nem sempre teve um apreço pelos leigos saberem a palavra de Deus. Nós lembramos que as missas eram celebradas em latim. Nós vemos que para você ter uma Bíblia em casa naquele período era muito difícil, mas nós protestantes e presbiterianos sempre prezamos pelo ensino da palavra de Deus. E nós vamos aprender um pouco mais acerca disso. E começaremos aprendendo ou relembrando, porque eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui ouvindo a gente presencialmente ou ouvindo através do nosso canal no YouTube sabem o que é a Bíblia, mas eu creio que nunca é demais nós lembrarmos e aprendermos, reaprendermos esses conceitos. Quem está com a folhinha pode acompanhar a leitura. O termo Bíblia vem do grego biblos, que significa livros ou rolos. Ela é um conjunto de 66 livros organizados em Antigo Testamento, que nós abreviamos como AT, e Novo Testamento, que costumamos abreviar como NT. Que nós cristãos cremos ser a palavra de Deus, que contém a revelação especial de Deus para a humanidade, a saber, dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação, conforme o nosso símbolo de fé, um deles, a Confissão de Fé de Westminster, no artigo 1º, parágrafo 1º diz: ela é a nossa única regra de fé e prática, conforme o artigo 1º, parágrafo 2, da mesma Confissão de Fé de Westminster. Os livros bíblicos podem ser agrupados por gêneros literários. E aqui a gente vai fazer uma pequena pausa. Então, os irmãos podem perceber que até o termo Bíblia não é algo que nasceu em território brasileiro, né? A Bíblia, o termo vem do grego e significa livros. Então, a Bíblia é um livro que contém 66 livros menores. E esses livros nós dividimos de forma didática. Primeiro em Antigo Testamento, a saber, de Gênesis a Malaquias, as quais nós vamos visitar aqui um pouco mais detalhadamente. E também o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, onde a gente tem principalmente as narrativas da obra de Jesus Cristo e do crescimento da igreja. E no Antigo Testamento nós vemos desde a criação do mundo até a institucionalização de Israel quanto povo de Deus. Nós vemos histórias dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Nós terminamos com o profeta Malaquias profetizando sobre o dia do Senhor, sobre as coisas que iriam acontecer. E aqui eu coloquei que eles podem ser divididos por gêneros literários, e isso vai fazer mais sentido mais para frente. Mas por hora vamos fazer a leitura aqui nessas duas colunas. Primeiro dos livros do Antigo Testamento. Nós temos o Pentateuco, que em hebraico significa os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, que nós cremos que foram os 5 livros escritos por Moisés naquele período do Êxodo, até um pouco antes de ser adentrado a terra de Canaã pelos israelitas, né? E aí nós temos
esses 5 livros, por isso penta, né? Faz muito sentido. Nós também temos os livros históricos do Antigo Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vocês vão ver que realmente até aqui está na ordem, né? Nós vemos essa divisão de forma implícita na nossa Bíblia. Se vocês abrirem suas Bíblias, estará dividido dessa seguinte forma. Nós temos também os livros sapienciais, que são os livros poéticos e de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, vai depender da tradução de Bíblia que é utilizada. Por fim, nós temos os profetas, que são divididos em profetas maiores e menores. E aqui não é atribuído por um profeta ser mais importante do que o outro, mas sim pelo tamanho do livro. Os profetas maiores têm mais capítulos, têm mais versículos do que os profetas menores, por isso que tem essa divisão. Então, nós começamos com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os livros menores, os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui a gente tem todo o Antigo Testamento conforme nós cremos. E aqui tem uma nota que nós devemos fazer, que é que o nosso Antigo Testamento é diferente do Antigo Testamento dos nossos colegas católicos apostólicos romanos. Eles creem que livros chamados deuterocanônicos, que são livros que eles creem que têm a sua importância igual aos outros livros que foram citados aqui, como 1 e 2 Macabeus, tem o livro de Judite, tem o livro de Tobias, acréscimos a Daniel, e eles creem ser inspirados. Nós não, nós cremos que a evidência de revelação inspirada são esses livros aqui citados. E também nós temos os livros do Novo Testamento. Agora nós passamos para o Novo Testamento. E nós dividimos também, primeiro nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os livros históricos, temos no Novo Testamento? Temos, apenas um, o livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós temos as cartas ou epístolas, que é o mesmo termo, semelhante, as cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, a saber, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E aí nós vamos ter as cartas gerais. Por que são chamadas cartas gerais? Porque elas não foram destinadas a um território específico, como foi o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, mas foram cartas escritas para grupos de pessoas que estavam dispersas pelo Império Romano. E aí nós temos a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E por fim nós temos literatura apocalíptica, que é uma espécie de gênero diferente aqui, que contém revelação acerca das últimas coisas, que é o livro de Apocalipse, né? A própria ideia de Apocalipse é a ideia de revelação, de revelar aquilo que está para acontecer, tanto é que é citado no início do livro. E aqui nós temos uma divisão muito importante para quando nós formos interpretar e estudar a palavra de Deus. Por quê? Nós temos que entender que cada livro faz parte de um grupo maior, e que esse grupo maior não tenha muitas vezes os mesmos critérios para você ler, interpretar e estudar do que vai ter o outro. Por exemplo, nós não podemos interpretar as cartas de Paulo, que contém muitas ordens e mandamentos para a igreja, como, por exemplo, o livro de Cantares, que vai tratar sobre assuntos poéticos e vai usar muitas figuras de linguagem para dizer comparações, metáforas, hipérboles, símbolos. Então nós não podemos fazer isso, porque conforme nós vamos ver para frente, nós seremos prejudicados se interpretarmos de forma incorreta. Por isso que eu trouxe para os irmãos essa tabela para agrupar. Então nós temos aqui 66 livros, 17 no Antigo Testamento. Às vezes eu esqueço, irmão, você não reparem, 66 menos 17, 49. Então é isso. Muito bem, então nós vimos o que é a Bíblia, um conjunto de 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento, aonde nós temos essas divisões aqui. E aí agora nós vamos ver uma errata em tempo aqui, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo.
em tempo. Por isso que eu não escolhi a área de exatas, né? Eu escolhi a área de saúde. Muito bem. E agora que nós vimos o que é a Bíblia, o que ela contém, nós vamos entender o porquê nós devemos interpretá-la. Por que eu não posso apenas pegar a minha Bíblia, abrir e escolher uma parte, fazer uma oração e esperar que Deus fale comigo? Por que nós cremos que essa não é a melhor forma de ler a Bíblia? E aí nós vamos observar agora. Muito bem, nosso irmão Tissot perguntou, eu repito por conta dos irmãos que estão ouvindo, né? A ideia de livros sapienciais são os livros que têm poesia e têm conselhos de sabedoria. Então, é um termo utilizado para agrupar todos esses livros. Porque nesses livros que eu citei, não são só livros poéticos e não são só livros de sabedoria. Então, a gente junta os dois nesse termo, que engloba todos eles. Por isso. Tá gravando, pode ir. Se o irmão quiser deixar para depois, também não tem problema. Então, combinado. Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos ler aqui, então, o tópico 2. Por que devemos interpretá-la? Por que devemos interpretar a Bíblia? Qualquer documento escrito, e aqui eu estou lendo um trecho do livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, escrita pelo saudoso reverendo R.C. Sproul, que já não está mais entre nós, mas está com o Senhor na glória. Qualquer documento escrito, para poder ser compreendido, precisa ser interpretado, disse o célebre pastor presbiteriano estadunidense R.C. Sproul. Já que a Bíblia Sagrada é um documento escrito, que é a nossa única regra de fé e prática, para compreendermos, vivermos de conformidade com ela e, por conseguinte, em conformidade com a vontade de Deus, devemos interpretá-la, ou seja, estudá-la. O próprio Deus testifica na Escritura. Página 2. Aqui, então, nós vamos ter 3 porções onde Deus diz para o seu povo, para pessoas específicas, que eles deveriam estudar a Bíblia, se esforçar para interpretá-la de forma correta. O primeiro texto está lá em Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Também temos o Salmo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por fim, nós temos o próprio Senhor Jesus dizendo aos que perguntaram acerca da questão do divórcio, como ficaria isso quando essas pessoas adentrassem os céus. Ele diz, depois, ele começa dizendo, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós temos aqui 3 porções da Bíblia que nos estimulam a ideia de que o cristão, seja aquele cristão do Antigo Testamento, seja nós que estamos no Novo Testamento, ele deve se empenhar e se dedicar ao estudo e à meditação da Palavra de Deus. E aqui é interessante, porque a palavra meditação, ela remete muito à alimentação de bovinos, que é a ideia de você ficar remoendo aquilo, porque quando o boi, vaca, o touro, eles se alimentam, aquele alimento, ele é processado várias vezes, ele não termina lá no estômago. Exatamente, nossa irmã Marcela lembrou, muito feliz, é ruminado, né? Qual é a palavra? Ruminar. Então eles ficam se alimentando com aquele alimento e ficam mastigando diversas vezes. Aqui é a mesma ideia que nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós devemos meditar nela, não apenas ler uma vez, mas ler 2, 3, perguntarmos sobre ela, nos questionarmos acerca do significado do texto, não só fazer como eu disse a vocês, que algumas pessoas fazem, talvez até muitas nos nossos dias, que falam, Deus fala comigo, e abrem a Bíblia, e aí o texto que elas olham, o primeiro texto, ou escolhem algum texto, é aquilo que Deus está falando para ela naquele momento. Irmãos, isso não faz sentido, porque a Bíblia não foi escrita para ser lida assim. Ela foi escrita para ser lida conforme nós lemos outros livros, e principalmente para ser lida toda.
Não adianta eu querer aprender a vontade de Deus e apenas ler versículos isolados. Eu tenho que ler ela toda. Daniel não escreveu o seu livro pensando, não, os judeus, os meus irmãos, eles vão ler só essa parte. Porque senão ele não teria escrito o livro todo. Ele foi escrito de forma contínua, narrando os acontecimentos da sua vida e aquilo que Deus tinha falado com ele por intermédio da sua revelação. E aí, continuando no texto, nós vemos aqui o último parágrafo desse tópico 2. Deste modo, observamos que para utilizarmos a Bíblia de forma correta, entendendo o que Deus fala através dela a nós, precisamos estudá-la para entender o texto corretamente e não seguir uma vida desagradável diante do nosso Deus. Então, a ideia aqui voltando um pouco para o começo, quando nós nos encontramos diante de um tribunal, com um advogado, com um jurista, com um escrivão, nós estamos diante de pessoas que estudaram o Código Civil que rege a nossa sociedade. Elas não só pegam aquele livro e abrem numa porção e esperam que magicamente aquele conhecimento vai entrar na cabeça dela e ela vai poder falar o que é certo ou errado diante da lei. Não, essas pessoas se dedicam a estudar esses códigos, porções por porções, de tema por tema, para que elas possam entender o que significa e praticar. Se nós não tivermos esse senso, mesmo o senso com a palavra de Deus, de que nós devemos ler a Bíblia e não só ler, como a gente lê muitas vezes no jornal, ou em quadrinhos, ou qualquer outro tipo de informação na internet, no Facebook, no Instagram, a gente não vai aproveitar a Bíblia da forma correta. A gente não vai aprender aquilo que Deus quer nos falar hoje através da Bíblia, através do texto sagrado. Então pode parecer uma coisa repetitiva, mas irmãos, muitas pessoas ainda hoje utilizam aquele sistema, por exemplo, de caixinha de promessa, onde ela pega um versículo lá, Deus fala comigo, escolhe lá uma cor, amarelo, branco, azul e puxa e isola um versículo. Eu não estou dizendo que sempre que uma pessoa vai fazer isso, ela vai acabar caindo no erro, mas é muito comum que essas pessoas peguem um versículo isolado, não vejam o contexto, não vejam que livro que foi escrito, não sabem nada sobre o gênero daquele livro e aplicam aquilo à vida delas. E aqui a gente vai ter alguns exemplos de como não devemos interpretar a Bíblia, que é a maneira que muitas dessas pessoas fazem, de forma sortida, de forma incompleta. Pode falar, irmão. Mateus, muitas vezes você, no caso do eu, você vê que for um cristão, ele faz uma mensagem na Bíblia, lá, no texto escolhido, seja A, B, C. Ele faz uma mensagem ali, válida, e vai um outro pastor, um outro pregador e prega o mesmo texto, mensagem diferente. Como se trata essa interpretação, uma diferente da outra e sendo válida. Muito interessante a pergunta do nosso irmão. Nosso irmão Jussoeira aqui, no tempo da primeira igreja presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba, perguntou como que nós podemos agir de forma adequada quando uma pessoa, pastor ou alguém, prega em um texto, uma porção do texto bíblico e diz uma coisa, e outra pessoa prega no mesmo texto bíblico e diz outra coisa. E aí nós vamos nos remeter, irmãos, ao nosso símbolo de fé, a Confissão de Fé de Westminster, que diz que o texto bíblico tem apenas um sentido principal. Ele pode ter diversas aplicações, mas o texto tem um sentido. Por exemplo, se eu pegar esse texto aqui que nós lemos, de Josué, capítulo 1 e verso 8, nós vamos entender que o sentido aqui é que Deus está falando para Josué que para ele ser um bom líder, ele deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ele deve se aplicar ao que já foi escrito e ao que já foi passado através do ensino de Deus pela vida de Moisés. Então nós vamos ver que esse é o sentido do texto, mas eu posso aplicar ele de forma diferente, dizendo, olha irmão, você deve procurar meditar na lei de dia e de noite para que você possa ser um bom oficial na igreja. Ou eu posso chegar num irmão que não tem um cargo de oficial nem de liderança e falar, irmão, você deve se dedicar na lei do Senhor para que você possa ser um bom pai. Você deve se dedicar na lei do Senhor para que você possa ser um bom líder na sua empresa. São aplicações diferentes, mas o sentido do texto é esse. O sentido que o autor original quis escrever. Não tem como eu pegar a receita de bolo da Dona Maria e querer utilizar essa receita para poder fazer um macarrão.
Porque o sentido do texto é me ensinar como fazer um bolo, não como fazer um macarrão. Eu até posso interpretar e aplicar aquele texto dizendo, olha, eu posso pegar a farinha, eu posso pegar o ovo, posso fazer uma massa de macarrão. Mas o sentido original é como fazer um bolo, não como fazer um macarrão. É essa a ideia. O próprio Jesus, quando ele falava sobre os discípulos, ele pregava a palavra, palavras e os discípulos não entendiam. O que Jesus fazia? Pegava parábola, né? Isso. Para que os discípulos pudessem melhor entender a interpretação que ele falava. Muito bom. Porque nós vemos vendo nos nossos estudos aqui, o irmão ali, que dá um estudo sério para nós ali, e às vezes a gente fica assim, né? Por quê? Porque o irmão, na verdade, que estuda a escola de Camarão, ele já deu a leitura, já passou, já leu, né? E aí ele ganha a renda de surpresa, certas perguntas não responder. Sim, sim. Falta de quê? E estudar mais a palavra, entender, saber interpretar e dar a resposta. Exatamente. O nosso irmão Miguel aqui fez uma contribuição importante dizendo que nós devemos estudar a palavra de Deus porque muitas vezes nós não entendemos, né? E os próprios discípulos e o próprio Jesus Cristo ensinava por parábolas para poder facilitar o conhecimento. E nós vamos continuar e vai ficar mais claro para o irmão, acredito. Então, como nós não devemos interpretar a Bíblia, né? Antes de a gente aprender como interpretar, a gente deve entender o que a gente não deve fazer quando a gente vai interpretar a Bíblia, o que nós erraremos se fizermos. A Bíblia não deve ser interpretada de acordo com os nossos próprios desejos e preconceitos. Devemos buscar entender o que ela de fato diz e nos guardarmos de forçar nossos próprios pontos de vista sobre ela. Uma excelente colocação do Reverendo Sproul, que diz que nós não podemos impor o nosso significado, aquilo que nós queremos ser melhor ao texto, mas nós devemos deixar o texto falar a nós, deixar Deus, através do seu Espírito, nos ensinar o que o texto está dizendo. Não pegar o meu significado, aquilo que eu quero que o texto diga para mim, que é o que acontece em muitas igrejas e muitas pessoas fazem isso. Elas não querem entender o que o texto diz, talvez porque aquilo vai incomodar, vai fazer ela ter que renunciar a algum tipo de pecado de estimação, que vai ter que fazer ela mudar de vida, e ela vai pegar apenas os textos selecionados que ela gosta e vai utilizar aquele texto para poder confortar a sua vida, para poder promover uma ideia que ela acredita, e totalmente de forma distorcida. É o que a gente vê hoje, pessoas cometendo pecados e colocando um versículo bíblico embaixo, pessoas cometidas de falsos ensinos, de heresias, e dando justificativas com o texto bíblico, mas essas pessoas estão erradas, porque elas colocam o seu ponto de vista sobre o texto e não deixam o texto dizer a elas o que ela deve fazer. Sproul acertadamente nos lembra que somos tendenciosos a querer dar o nosso significado ao texto bíblico, ao invés de buscar este no próprio texto, contexto e ou no livro bíblico como um todo. Seremos sábios se evitarmos os seguintes erros comuns ao tentar interpretar a Bíblia, que muitas vezes ocorrem por querermos impor significado segundo os nossos próprios conceitos. E aqui eu trouxe pelo menos 4, obviamente que não são os 4 totais, existem mais erros, mas esses 4 aqui são bons tópicos que nos ajudam a não cometermos erros na hora de interpretar a Bíblia. O primeiro é alegorizar o texto bíblico. E aqui tem um exemplo muito bacana, que é a primeira parábola dos bons samaritanos. Do bom samaritano, né? Era apenas um. Isso não vem da nossa época. Vem lá da época do 2º, 3º século, onde a igreja ela se viu envolta de 2 divisões de interpretação bíblica. Uma que era literalista, que lia a Bíblia da forma qual está escrita, e a outra que era uma interpretação alegórica, onde as pessoas procuravam significados escondidos no texto, achando que Deus tinha uma mensagem secreta no texto e que você deveria pegar isso através de alegoria. O que é uma alegoria? É eu dizer alguma coisa através de uma coisa, de um exemplo, de uma parábola, de uma ilustração, para poder explicar algo que eu estou dizendo. Por exemplo, acho que vai ficar mais claro com a parábola do bom samaritano. Quando a gente lê a parábola do bom samaritano em Lucas, nós temos um sentido único. E qual que é esse sentido? É a pergunta que o mestre da lei faz a Jesus Cristo. Senhor, quem é o meu próximo?
E Jesus conta essa parábola para poder falar que o próximo dele não era quem ele gostava, não era quem ele desgostava, era aquele que precisasse da sua ajuda, é aquele que precisasse dele, este era o próximo dele. Só que algumas pessoas, não se satisfazendo talvez com essa interpretação, quiseram ir um pouco mais adiante, e eles deram o seguinte significado para o texto: o homem que andava no caminho, na estrada para Jericó, é o pecador, é aquele homem que está perdido nos seus próprios pecados, está morto e está caminhando no inferno. E quando ele está a caminho de Jericó, ele é assaltado. E essa ideia de assaltado é a ideia da queda. Então o homem era Adão e Eva, que estavam puros na sua inocência. O pecado são aqueles assaltantes que pegam esse homem na beira do caminho, espancam ele e deixam ele quase à morte. E aí passam o sacerdote e o levita, que são, nessa alegoria, a lei. Ou seja, a ideia de que, por mais que Deus diga o que a gente deve fazer, ela não pode nos salvar, porque nós somos salvos pela graça. Lembram-se disso? Nós aprendemos isso em teologia, que nós somos salvos pela graça, e a lei não pode nos salvar. Então, o sacerdote e o levita passam por aquele homem e não pode ajudar. Por quê? Porque eles só apontam o pecado dele, não fazem mais nada. E aí o terceiro homem, que é o samaritano, é Jesus Cristo, que pega esse pecador, coloca no lombo do jumento, que é a igreja, pouco ofensivo, né? Mas não é interpretação minha, é a interpretação do intérprete que deu esse significado para o texto. Coloca lá na igreja, que é a ideia do pecador que vem à igreja, faz parte dela, se converte, é convertido por Cristo e agora está caminhando até a estalagem, que é a manutenção dessa pessoa na igreja. E aí ele dá duas moedas, o batismo e a ceia, para que até que Jesus Cristo volte, essa pessoa se recupere de forma total. Então, olha só, de um texto que propunha-se a se responder que era o próximo, nós temos uma explicação elaborada de teologia. E aí, eu acho que é o ponto mais importante. Essa interpretação está errada? Não. A teologia está certa, só que o texto não diz isso. Exatamente, não tem nada a ver com o texto. É você querer fazer o que o texto diga, algo que você mesmo quer colocar no texto. Então vejam como às vezes a gente pode ser teologicamente certo e biblicamente errado. Porque a gente não interpreta a Bíblia pela Bíblia, a gente quer colocar os nossos óculos por ela. É claro que ninguém lê a Bíblia sem óculos. Todos nós temos a nossa confissão de fé, nós somos presbiterianos, nós lemos segundo os nossos símbolos de fé, o assembleiano vai ler segundo a confissão de fé dele e o batista segundo a confissão de fé dele. Só que nós temos que ver qual que é o que se aplica melhor. E é aí que a gente vai chegar. Também temos a parábola das virgens imprudentes. Que o que quer dizer? A parábola das virgens imprudentes basicamente diz que nós devemos estar preparados e sermos vigilantes para que nós não sejamos surpreendidos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós, obviamente, vivamos a vida cristã. É isso que ela está dizendo. Só que tem pessoas que vão querer alegorizar, dizendo que as virgens representam a igreja, que o óleo representa o Espírito, que as pessoas, que as virgens que entraram na casa do noivo foi a igreja que foi arrebatada, as virgens que ficaram foi a igreja que ficou, e aí eles teriam que acender a nova lâmpada do Espírito. Então vejam, o texto não diz isso. E diferente do outro exemplo, esse está totalmente correto. Nós não somos dispensacionalistas, nós não cremos em arrebatamento secreto. Mas são dois exemplos de alegorias que as pessoas trouxeram sobre o texto e que não tem nada a ver do que o texto realmente quer dizer. Aí um outro exemplo. Nós vimos que alegorizar o texto bíblico é uma forma incorreta de interpretá-lo. Também aplicar o texto antes de interpretá-lo. E aqui tem um exemplo muito bacana. Ele já é um pouco desgastado, porque acontece muito e ele é um exemplo disso, que é o texto de Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Aí você olha, você pega até na caixinha de promessa esse texto e fala: nossa, que texto bonito, eu vou usar esse texto para como tema da nossa programação, como tema de congresso, como tema de festa da igreja. Só que se você for ver o contexto lá em Isaías, o texto está tratando de uma pessoa que era um ferreiro idólatra, dizendo para o outro ferreiro que estava cansado se animar porque eles tinham que terminar de construir um ídolo. Um ídolo. Então, nós vemos aqui que o texto está dizendo sobre pessoas que estavam vivendo uma vida idólatra. Será que nós deveremos aplicar esse texto à nossa igreja?
Bom, não, nós não podemos aplicar esse texto a isso. E isso é um bom exemplo de eu pegar o texto e só porque ele tem uma frase bonita, eu ignoro o contexto e coloco. Está totalmente errado. Não tem como eu pegar esse texto e dizer isso, porque o texto se propõe a falar de pessoas idólatras e de que Deus corrigiria essas pessoas e vingaria Israel com juízo sobre essas pessoas idólatras. Então, nós não podemos aplicar o texto antes de interpretá-lo. Nós primeiro interpretamos o texto e depois nós aplicamos a nossa vida. Essa é a ordem correta. Continuando, o outro erro que pode acontecer: ignorar o contexto da porção bíblica lida acima. Que aqui eu não vou ler por conta do tempo, mas é o contexto desse Isaías 41:6. E aqui nós temos o relato todo, e aí a gente entende, poxa vida, então o que estava acontecendo ali era uma pessoa idólatra, ajudando a outra que estava desanimada, a fazer o quê? O que era agradável a Deus? Não, a fazer o que era desagradável a Deus, que era construir um ídolo, uma imagem, para poder prestar culto. É essa a ideia. E o último é desconsiderar o gênero literário do versículo, capítulo, salmo ou livro lido em questão. Por que eu coloquei o salmo aqui? É interessante porque o salmo é um bom exemplo disso. O salmo é literatura poética. Então muitas das coisas que dizem lá não devem ser levadas ao pé da letra. Por exemplo, lá diz que os montes batem palma diante do Senhor. Gente, o monte não bate palma. É uma ideia que quer transmitir que a natureza louva a Deus através dela. Ela reconhece o seu Criador e ela presta dignidade a Ele. Não quer dizer que a natureza é viva, que uma montanha é viva e que vai bater palma. Ou, por exemplo, eu leio lá em Salmo, quando o salmista está se lamentando pelo exílio, quando a Babilônia leva o povo de Israel cativo, ele está dizendo a Deus: Deus, que você batam a cabeça das crianças na pedra sobre o rio. Isso é um mandamento, uma ordem para a gente? Meu Deus do céu, não é uma ordem, porque o texto está trazendo uma linguagem poética contando sobre coisas que eles viam na Babilônia, coisa que os babilônios faziam com eles. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para a gente primeiro analisar. Que livro eu estou lendo? Eu estou lendo o Evangelho de Mateus. Tá, então eu vou saber que aqui no Evangelho de Mateus eu tenho uma narrativa da história do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu tenho que ler que nem tudo o que está escrito aqui é mandamento. Eu tenho que separar o que é história do que é mandamento. Por exemplo, Jesus fez milagres, fez curas. Quer dizer que isso vai acontecer todo dia na igreja? Não, porque aquilo é no período especial. Deus opera os seus milagres e curas hoje, mas não da mesma forma que operou na época que Jesus Cristo veio, porque foi a plenitude dos tempos, onde Deus mandou o seu filho dava sinais de que era o Messias. Então nós devemos interpretar, que é diferente, por exemplo, se eu ler Provérbios, e aqui tem muitos exemplos bacanas. Por exemplo, aquele texto bíblico que nós costumamos dizer e repetir, que é muito bonito: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for mais velha, ela não se desviará nele. Isso quer dizer que toda criança que nasceu na igreja, que foi ensinado por pais cristãos, vai ser fiel até o fim, vai ser um cristão? Não, eu tenho certeza que os irmãos conhecem muitas pessoas que foram doutrinadas, foram ensinadas na igreja e hoje estão lá fora, perdidas no mundo, estão fora, estão desviados, estão nas suas vidas irreverentes, indissolutas. Por quê? Porque o provérbio, ele não é uma promessa, ele é um ditado e diz o que o escritor Salomão via como normativa. Se você ensina a criança a palavra de Deus, tem muitas chances de ela se apegar àquela palavra e ser cristã pro resto da vida. Mas não significa que todas vão ser. Entendem? Então é mais ou menos essa ideia. A gente não pode pegar esse texto bíblico, por exemplo, como uma promessa, porque senão a gente vai se frustrar, porque um dia o nosso filho vai deixar a igreja. Deus nos livre disso, mas se o nosso filho deixar a igreja, aí, quer dizer que Deus prometeu e não cumpriu? Não. Por isso que a gente deve interpretar de uma forma correta. Livro por livro, gênero bíblico por gênero bíblico. E aí a gente chega para a conclusão da primeira parte desse estudo. O estudo da Bíblia Sagrada é algo sério e necessário. Devemos nos empenhar em aprender a palavra de Deus todos os dias, interpretando-a corretamente, não a alegorizando, não dando nosso significado ao texto, considerando sempre o contexto e o gênero literário da porção bíblica lida, assim, buscando agradar ao Deus que fala por sua palavra, crescendo mais e mais a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo uma fé sadia,
repleta de bons frutos, que glorifica a Deus e edifica a igreja. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus, meus irmãos. Não é para que nós nos enchamos de conhecimento vazio, mas para que esse conhecimento em nós produza bons frutos, que glorifique ao nosso Pai que está nos céus e edifique a igreja dele que está aqui. Nós nos beneficiamos muito do estudo da palavra de Deus, porque nós crescemos em santidade. Quando nós crescemos em santidade, nós glorificamos a Deus através das nossas obras, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E a nossa igreja, a qual fazemos parte, não a igreja universal, mas a igreja local, que necessita de pessoas que estejam dispostas a propagar a palavra de Deus. Você não precisa ser um pastor para ensinar na igreja, nós temos os nossos professores de escola bíblica dominical. Você não precisa ser um professor de escola dominical para ensinar aquele seu irmão que tem uma dúvida na fé e está começando agora. Todos nós somos chamados a fazermos discípulos, a ensinarmos uns aos outros a palavra de Deus. Todos nós temos a tarefa de poder propagar essa palavra até os confins do mundo. É claro que a igreja reconhece que o papel primordial de ensinamento é pela vida dos nossos pastores, no caso, nosso reverendo Ricardo. Mas nós não podemos ser omissos e nos acomodarmos simplesmente porque nós não temos um cargo de liderança, de ensino. Nós devemos ser cristãos ativos e nós seremos cristãos muito melhores se nós dedicarmos a nossa vida, dia após dia, a interpretar a palavra de Deus, estudá-la e colocá-la em prática. Irmãos, nós encerramos por aqui o nosso estudo, primeira parte. Se Deus quiser, na semana que vem nós continuaremos a segunda parte. Agora nós estaremos abertos para um momento de perguntas, respostas e uma conversa muito sadia aqui, presencialmente no templo da primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Itaquaquecetuba. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.